Olá, bom, hoje esse artigo 6º aí, viu? Eu vou falar logo. É pequeno, mas é tenso. Esse daqui é decoreba inteira. Então nós vamos usar umas técnicas ali para decorar ela inteira. Tem que saber porque são nomes, né, usados, nomes técnicos, né, que são usados. Então esse daqui tem que saber. São os termos, né, ó, são equivalentes às expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade e em atividade de bombeiro militar, conferidos aos bombeiros militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou exercício de função considerada de natureza de bombeiro militar, nas organizações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Então é um problema, né? Por exemplo, o militar ele cumpre missão, então está escrito aqui, ó, missão. Ele faz um serviço, ele não executa uma tarefa, por exemplo. É um termo errado. Se falar que o militar executou uma tarefa tal, ou fez qualquer outro termo aqui que não esteja designado aqui pelo estatuto, segundo o estatuto é considerado errado. Então tem que decorar, não tem jeito. Mas tranquilo, viu? Tem uma técnica aqui que vai tranquilo decorar isso aí. Dividimos aqui em blocos, como podemos observar. Segundo bloco aí, que entra aquela segunda canseirinha lá. Então a dica é essa, não tem outra conversa. Ó, são equivalentes as expressões. Se você olhar aqui, ó, na ativa e da ativa. Então, tranquilo, né? Na ativa da ativa. Segunda linha aí. Em serviço ativo, em serviço na ativa e em serviço. Depois você fecha em atividade e em atividade de bombeiro militar. Esses termos aí são equivalentes. Você fala, o bombeiro fulano ele está em serviço. Beleza, eu vou falar que ele está na ativa. Ou da ativa, que ele é da ativa. Então vai depender do contexto, do jeito que for colocado. Se eu falar que o cara está de serviço, esse termo não existe. É uma gíria de bombeiro aí que não existe. Então, pelo estatuto, está errado. De serviço não existe isso. E em serviço pode ser confundido com o cara que foi trabalhar no dia, né? Não, em serviço é o cara que está na ativa. Entendeu? Por que tem que saber isso aí? Então, sem mais delongas, pega isso aí e decora essa primeira parte aí. Bom, todas aquelas expressões lá conferidas aos militares no desempenho de. Aí é outra parte que tem que saber. Cargo, comissão, encargo. Mesma história. Cargo, comissão, encargo. Depois incumbência ou missão. E depois serviço ou exercício. Se você contar as palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá 7 nesse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Agora, conferidas aos militares, blá blá blá. De função considerada de natureza de bombeiro militar nas organizações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Como o texto geralmente vem na íntegra, desempenho de função, não é desempenho de atividade, desempenho de qualquer outra coisa, desempenho de função, essa função aí decora também. E tudo de natureza bombeiro militar. Decorou o negócio, depois de decorado, vamos fazer essa atividade 8 aqui, que eu vou logo avisando, depois que eu elaborei essa atividade, eu mesmo tive dificuldade depois para responder ela, então aqui não tá brincadeira não. Porque são termos, né? Você tem que decorar mesmo e depois de decorado ainda fica tenso, né? Você não pode errar nada aqui, certo? Então vamos lá. Olha aí, questão 1 aí. Vai lá, dá pausa, faça aí. Questão 2 aí, A, B e C, ainda tem a D. Vou subir aí. Dá pausa, faça, dá uma olhada. A D aí. Tran. Questão 3. Somzinho aí, fazer as ABCD. ABCD. Questão 4, enunciado. Eu vou subir o restante aí. Pega o enunciado aí. Parte aí. Lembrando que eu sempre procuro colocar no enunciado alguma coisa que a gente já viu lá atrás para amarrar o conteúdo, certo? Não é encheção de linguiça aí não. Restante da questão 4. Questão 5. Restante da 5 que ficou meio sem visibilidade aí, né? Eu ABCD aí. Beleza, faça aí, vou passar o gabarito aí. Aí está o gabarito. Boa sorte. Bom, vamos às explicações aí, né? Segundo questão aí, segundo o Estatuto dos Bombeiros Militares, do Corpo Bombeiro Militar do Estado de Goiás, quanto à situação. Bom, isso é importante. Fala isso aqui, ó. Quando fala quanto à situação, a gente está contextualizando aqui, hein? É quanto à situação em atividade bombeiro militar, é um tipo de situação, né? Em atividade bombeiro militar que a gente decorou lá, não podemos afirmar que os bombeiros militares da carreira estão na ativa.
Errado por causa da pergunta, né? Eles estão na ativa, então como não podemos afirmar isso? Podemos sim. Tá errada, né? A outra, não podemos afirmar que os bombeiros militares incluídos no Corpo de Bombeiros Militar voluntariamente durante o tempo em que se obriguem a servir estão em serviço ativo. Ou seja, ativo e serviço ativo são sinônimos, né? Então, podemos afirmar sim. Está errado também porque está falando que não podemos e podemos. C. Não podemos afirmar que os componentes da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar, convocados ou designados para o serviço ativo, são da atividade. Beleza. O problema é que não existe essa palavra aqui, ó, da atividade. Tá vendo aí? Existe em atividade e em atividade de bombeiro militar, certo? Então, não podemos afirmar mesmo. Por que não podemos? Porque está errada a expressão. Portanto, configura como certa, né? Porque não configura porque pela extensão aqui, né, do não podemos afirmar que então não podemos mesmo, então tá certo por isso. E não podemos afirmar que os alunos de órgãos de formação de bombeiro militar estão em serviço. Para confundir mesmo esse aí, viu? Porque essa daí ele fica parecendo verdadeiro, porque se falar assim, não podemos afirmar que os alunos de órgãos de formação de bombeiro militar estão em serviço. Realmente parece que é verdadeiro, que nós não podemos afirmar que eles estão em serviço, porque eles estão estudando, entendeu? Então dá essa coisa, ele fala, esses caras estão em serviço. Só que em serviço aqui tem que ter cuidado, que é uma expressão que ela não é que o camarada está trabalhando no momento. Esse em serviço é o sinônimo lá do que a gente viu. Isso aí, ó, que são expressões na atividade, na ativa, na ativa, da ativa, ou em serviço ativo, ou em serviço, tá vendo? Esse em serviço, e a gente falou lá no começo, a gente contextualizou lá, né, do que se tratava o assunto. Então o camarada pode querer criar caso, não, o cara está em serviço sim, ó, se o cara ou não pode estar em serviço porque ele está estudando, só que aqui a gente falou que que é quanto à situação, e a situação fala que o indivíduo pode estar na ativa ou na inatividade. Ele falou situação, já especificou bem em atividade de bombeiro militar, que é o mesmo que na ativa, né? Então essa situação aí é o que se aplica aqui em serviço nesse caso aqui, certo? Então ficar esperto também com o contexto, né? A coisa não é tão aberta. Questão 2 aí. De acordo com a lei estadual número 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, são equivalentes as expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade e em atividade de bombeiro militar, conferidas aos bombeiros militares no desempenho de, aí é na íntegra, hein? Vamos lá, essa A aqui, cargo, comissão, encargo, tá certo, incumbência ou tarefa? Tarefa não, tarefa tá fora. B, cargo, comissão, encargo, incumbência ou atribuição? Atribuição não, aqui seria missão, né? Tá fora também, errado. Cargo, comissão, encargo, incumbência, missão, serviço ou exercício de atividade considerada de nada muito parecida, né? Só mudou aqui, ó, função que eu fui decorar isso aqui, ó, na íntegra, atividade, função. E a D, né? Tá aí, ó, cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou exercício de função considerado de natureza de bombeiro militar, né? Ok, a D aí. Questão 3. Sobre o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado de Goiás, julguem os itens. 1. O bombeiro militar em atividade, quando necessário, executa serviço de busca e salvamento. Bom, em atividade, tá certo. Quando necessário, executa serviço, é o serviço mesmo, de busca e salvamento. Então tá certo. O bombeiro militar ativo tem a missão de executar serviço. Não vou nem ler o resto, porque esse aqui, ó, ativo, não existe essa expressão aqui, certo? O bombeiro militar reformado não possui incumbência em serviço ativo. Verdade, expressão aqui, serviço ativo, tá certo. Incumbência, tudo certo aí. O desempenho de encargo pelo bombeiro militar em atividade não se aplica ao bombeiro militar reformado. Então, em atividade está certo o termo e não se aplica mesmo, é o reformado. Corretíssimo aí. Então, a resposta certa. 3 são verdadeiras, ok? Segundo a Lei Estadual número 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar constituem uma categoria especial de servidores militares estaduais, a dos bombeiros militares. Mais uma vez, contextualizando aqui a situação, né? Os bombeiros militares encontram-se em uma das seguintes situações. Aí vamos lá. Para confundir aqui, né? Em serviço é um termo que realmente é uma das situações que é em serviço ou na ativa é a mesma coisa. E a gente já falou aqui sobre o artigo que citava aqui a questão dos militares, e as situações, né, que seria na ativa, na inatividade. Então, aí entra essa questão, né? Está contextualizado. Então, quando se fala em serviço contextualizado na situação, é o mesmo que na ativa. E de folga, o camarada que não se atentou no contexto fala aí, de serviço, de folga, e claro, se o cara não está de serviço, está de folga, tá certo, essas duas estão certas. Na verdade, contra a situação não, né? Então de folga está errado, aposentado, bombeiro não aposenta, ele vai para inatividade,
vai para reserva remunerada ou para reforma. E reservar, porque fala de reserva, então o camarada pode confundir também e achar que está reservado. Isso aqui já é para quem realmente nunca leu o estatuto mesmo, né? Normal, acontece. Então a 4 aí, né? Somente uma é verdadeira. Marcar a correta. A. Questão 5 aí. Sobre o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado de Goiás, lei sancionada pelo governador na época, Henrique Antônio Santillo, julgue os itens. Os bombeiros militares em atividade, quando necessário, executam serviço de busca e salvamento. Sim, até aqui sim, bem assim. Outros serviços não previstos na legislação específica. Mentira, porque tudo que o bombeiro faz tem que estar previsto na legislação específica. Isso a gente discutiu lá atrás, lembra? O bombeiro militar da ativa tem a missão de executar tarefas de prestação de socorros nos casos de inundações e desabamentos, catástrofes e calamidades públicas. O problema é essa tarefa aqui, né? O bombeiro não executa tarefa, não. No caso aqui, serviços de prestação, blá 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 blá. 3 aí, o bombeiro militar aposentado, não vou nem ler o resto porque é aposentado, bombeiro não aposenta. Então, o desempenho de encargo pelo bombeiro militar em atividade se aplica ao bombeiro militar em serviço. Sim, porque em atividade e em serviço é uma coisa só, são sinônimos, né? Então, se aplica o bombeiro militar em serviço, se aplica o bombeiro militar em serviço. Ou em atividade, são sinônimos, mesma coisa. Então, beleza. Então, é isso aí. Somente uma é verdadeira, ok? E aí está o gabarito.